pela sua infinita misericórdia, Ele nos deu um certo entendimento sobre tal assunto. E eis-me aqui para falar conforme a Bíblia. Não é achômetro, nem eu entendi, mas é a Bíblia. Então, já que é a Bíblia, quero agradecer. Eu convidei alguns irmãos, outros também vieram aqui, o meu amigo Tiago e a sua esposa, o meu amigo Vicente. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, tá? Tivemos ontem uma festividade aqui, que, como o bispo falou, cerca de 120 pessoas. Aqui estava lotado de pessoas, e hoje em um número reduzido. Porém, o que importa é que hoje nós temos uma palavra para a sua vida, com toda certeza. Então, se é a Bíblia, então vamos para a Bíblia. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 3, está escrito da seguinte forma: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então ele vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E, por causa da multiplicação da maldade, ou, em outra tradução, iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E para finalizar, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Queridos, esse é um texto bastante interessante, que fala sobre este assunto, o qual eu vou estar falando. O tema da mensagem é as profecias e o fim dos tempos. As profecias e o fim dos tempos. Nós encontramos logo em seguida, coloca aqui por gentileza, aqui eu tenho um quadro que eu chamo de quadro escatológico. Você que tem uma certa dificuldade de visão, como eu tenho, e quiser melhorar o seu entendimento sobre o assunto, você não está conseguindo, assim, está dando um zoom e não está dando certo, né? Então se aproxime, meu irmão, para você entender melhor. É melhor para você, é melhor para mim, porque você vai entender, porque a minha preocupação é em você aprender a palavra de Deus e a praticar. Isso é de suma importância no cristianismo. Então, nós estamos aqui em um momento da história da humanidade que nós encontramos uma situação catastrófica. Fica muito evidente que cada vez mais a humanidade ela se perde e ela trabalha para se perder muito mais. Nós vemos que é impossível
a humanidade, na sua totalidade, se reconciliar com o próprio Deus. Não porque Deus quer, mas é porque a própria humanidade não quer isso para a sua vida. Até porque mesmo as profecias a qual estou falando, elas demonstram que isso vai acontecer. Muitos se distanciarão da presença de Deus, até mesmo aqueles que estão dentro da casa de Deus se apostatarão, ou seja, se afastarão da presença de Deus, e isso é um perigo que todos nós corremos. Por isso precisamos estar aptos para entender a palavra de Deus e cada dia mais ficar firme com Deus. Nós vemos a destruição da humanidade em todos os seus aspectos. Vemos que a família é uma demonstração de que a destruição da humanidade está cada vez pior. Nós vemos que as famílias estão já fora do padrão bíblico, não estão mais atendendo aquilo em que a Bíblia ela exige, que é padrão bíblico. A Bíblia diz lá em Gênesis, dizendo o seguinte: deixará o filho, pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa. Isso é padrão bíblico. Homem casando-se com mulher e vice-versa. Agora nós vemos uma situação terrível, porque hoje, acompanhando os noticiários, nós vemos que casamentos estão havendo-se entre uma união, entre uma mulher e uma ponte. Dá para acreditar? Uma mulher que se uniu a uma ponte, a Torre Eiffel. Está uma união, está havendo um relacionamento entre uma mulher e uma ponte. Vemos que pessoas estão casando com boneca robótica. Então já não querem mais unir-se ao sexo oposto, mas ele quer se unir a uma boneca. Outro casam-se com holograma. Esse aqui é interessante, esse aqui é muito interessante. Um homem trans que casou-se consigo mesmo. Como assim? Não, ele casou-se consigo mesmo. E sabe o resultado? Ele não suportou morar com ele mesmo, se separaram. Não, você está de brincadeira. Não, isso é fato. Então nós estamos ao extremo da situação. A inversão de valores é absurda nessa humanidade. Agora quem está certo é o errado, e o errado está certo. Agora tudo aquilo que foi ensinado por nossos pais, ensinado pela Bíblia, agora está errado. Agora o que está certo é o errado. É isso que acontece com essa humanidade. Nós vemos uma escalada da maldade entre os humanos. Nós vemos os pais que matam os filhos, que matam o pai, baleia a mãe, e mata o irmão, e mata quem for preciso, mata muito mais e atira, e comete suicídio, e é morto por outras pessoas, e a escalada da maldade em todo o mundo só aumenta. Misericórdia, Josué, vamos orar, porque a igreja tem uma oração forte. Não vai adiantar, porque as profecias dizem, vai piorar esta situação. Mas as guerras estão acontecendo no Oriente Médio, Josué. A Ucrânia contra a Rússia. Vamos orar, porque na oração a coisa vai ser não vai. A nossa oração não vai mudar as profecias bíblicas. Nós, com as nossas orações, mudamos algumas situações no mundo, mas tem coisas que não vai contrariar, não vai mudar, porque são profecias que hão de se cumprir. Não adianta orarmos. A tendência é, se aproximando do fim dos tempos, piorar cada vez mais. E é o que nós vemos.
Nós vemos os noticiários são cada vez piores. Ah, Josué, não. Então assiste lá programas do tipo como o da Atena. Assiste lá programas que falam sobre isso. É notícia ruim o tempo todo. E olha que eles não passam todas as notícias ruins. E cada vez mais eles fazem programas desse tipo, porque atraem público. Muita gente gosta de ver noticiários deste tipo. E cada vez mais acontece noticiários dessa natureza. E cada vez mais vai acontecer, meu irmão. Não adianta dizer, não, Josué, a coisa vai melhorar. Não é isto que a Bíblia diz. A coisa vai piorar. Agora nós, como servos do Deus Altíssimo, precisamos nos revestir de poder, buscar mais ao Senhor, para que essas notícias, elas não nos aflijam, mas que nós possamos estar firme. E então, estarmos firmes, para isso não nos abalar e permanecermos firmes. Se o Senhor vier, nós subiremos com Ele. E se nós partirmos, ou seja, se nós morrermos, mas que morramos na presença do Deus Todo-Poderoso, e iremos para o paraíso descansar com o Senhor. Entende? Este é o objetivo principal da igreja. A Bíblia diz em Corinto, dizendo que aqueles que esperam só nesta vida, só por coisas dessa vida, o meu carro, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha mansão e isso, a minha saúde, quem espera só nessas coisas é o pior dos pecadores. Meus irmãos, a nossa morada eterna é a Jerusalém celestial. Então um crente autêntico que está na presença de Deus, o maior objetivo dele é morar no céu, aleluia, é estar com Cristo, e é desto, aleluia. Então, queridos, quando começamos a estudar, como eu estudei bastante este assunto, e então eu fui uma vez ministrar em um núcleo teológico sobre tal assunto. O assunto é escatologia, estudo das últimas coisas. E eu fiquei impressionado, porque eu estava lá diante de uma sala com vários alunos, e estavam lá pastores, presbíteros, missionários, diáconos, e vários, e membros também, e eu via a falta de informação sobre tal assunto, e parece que para eles, ouvindo aquele assunto, parece que já não estava mais na Bíblia. Um deles disse assim: Josué, parece que o que você está falando, eu nunca vi na Bíblia. O que é isso? Eu não estou conseguindo entender tal assunto, porque para mim é tudo novo em que você está falando. Meus irmãos, é um assunto que precisa ser proclamado, porque, queridos, nós vemos que o fim está próximo, e nós vemos duas igrejas dentro de um órgão que é a igreja, duas igrejas, uma igreja que está preocupada porque o fim está próximo, está preocupada com santidade, está preocupada em buscar a presença de Deus, está preocupado em viver intensamente para Deus, e uma outra igreja que não está nem aí para o que está acontecendo. Então sejamos esta igreja que está preocupado em morar eternamente com Deus, porque esta vida que você vive, meu irmão, vai passar, mas aquele que pratica a palavra de Deus, ele permanecerá com Cristo para sempre. Aleluia, aleluia. Então, queridos, olha aqui, olha que interessante. Deixa eu ver, estou te atrapalhando, né, cidadão? Não? Dá para ver? Ok? Você que tem ruim da vista que nem eu, vem para cá. Então, queridos, nós vemos aqui o que eu chamo de mapa escatológico. Então nós vemos aqui uma ordem sequencial dos acontecimentos. Nós vemos aqui do que vai acontecer conforme estudos bíblicos. E eu vou passar para vocês aqui esta ordem. Eu sei que você não vai memorizar,
Mas é mais fácil trabalhar verbalizando o ensino e também visualizando dessa forma, como eu vou dizer aqui para vocês. E de acordo com o que eu for falando para vocês, eu vou localizar onde eu estou falando para o maior entendimento de todos na igreja. A minha preocupação, meus irmãos, não é se você vai dar glória, se você não vai dar glória, se você vai pular, se você vai transbordar. Eu estou preocupado em você ter o entendimento da palavra de Deus, porque isso tem sido roubado do povo de Deus, e nós somos um povo de Deus, que somos orientados pelas sagradas escrituras. Esta palavra rege as nossas vidas, e nós estamos armados com a espada do Espírito, que é a palavra, e nós vamos combater com a palavra de Deus. Presta atenção, meu irmão, olha lá, aqui nós estamos neste assunto, que ele vai também no Antigo Testamento. Nós temos escatologia no Antigo Testamento, porém, esse período já se passou, tem muitas profecias bíblicas dentro desse período, que ainda não aconteceu, hão de acontecer. Aqui, no Antigo Testamento, Tiago, são cerca de 300 profecias, que estão falando sobre o reino de Cristo, do Messias, e também da vinda do Messias. Quando ele veio, parte delas já se cumpriram, e outra parte ainda irão se cumprir com o passar dos anos. Agora, passando o Antigo Testamento, nós nos encontramos no que chamamos de estado intermediário. O que é isto, Josué? O estado intermediário é entre a morte da pessoa até a sua ressurreição. Este é o estado intermediário. Deixa eu explicar para você, deixa eu exemplificar para você entender. Presta atenção, crente, que não tem facilitação com a Bíblia, não tem não. Não, Jesus, dá um jeitinho aí. Jesus não é brasileiro para dar jeitinho. Jesus vai pelas escrituras sagradas. Entenda bem, a Bíblia diz que quando morre, esse aqui é estado intermediário. Estou exemplificando o que é o estado intermediário. Morrendo uma pessoa em Cristo Jesus, ela vai para o estado intermediário. O que vai, Josué? Não é o corpo, é a alma. E a sua alma vai para o paraíso. Onde está escrito, Josué? Lucas capítulo 23, não precisa colocar. Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele diz ao ex-ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é para um servo do Altíssimo. Opa, Josué, eu sou membro, mas aí eu ando no pecado, eu vivo deslizando, eu vivo falhando, eu vivo diretamente pecando. Não é para tal pessoa, é somente para aqueles que são santos. Muita gente não entende o que significa a palavra santo, e muitos crentes até dizem assim: eu não sou santo, ninguém é santo. Opa, se não é santo, não vai para o céu. Opa, como não, Josué? Presta atenção, o que é santo? Santo é separado. Santo não é porque nunca pecou ou nunca vai pecar. Santo é separado para Deus. Eu sou santo, sou separado para Deus. Você é santo, separado para Deus, separado das coisas do mundo, ou seja, aquilo que é pecado. Então você é santo. Então Deus, Jesus, quando morre alguém, ele vai, que quando é um povo santo, zeloso e de boas obras, ele vai ficar no estado intermediário, e ele vai para o paraíso. E quem vai para lá, Josué? Vai a alma daquele salvo. O corpo torna para a terra, porque do pó veio, para o pó tornarás. Então, e esta alma aguardará a ressurreição do seu respectivo corpo, para morar com Cristo para toda a eternidade. Este é o estado intermediário dos crentes salvos em Cristo Jesus. Agora, meu irmão, para aquele que não... Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Amém. A minha preocupação é se você está entendendo. É se está entendendo. Se não estiver entendendo, eu preciso melhorar e muito, Jesus. Agora, aquele que vive na prática do pecado, que ele não para, é constante, direto.
ele não pede perdão, ele não se santifica, ele não se esforça, ele não dá seu máximo dele, e está na prática do pecado, também este entra no estado intermediário, e ele vai para onde tal pessoa, Josué? O que está escrito em Lucas capítulo 16, que fala sobre a história do rico e Lázaro, deixa muito claro, e lá diz assim: e morrendo o rico, e foi sepultado o quê? O seu corpo, e erguendo os olhos, quem é que ergue os olhos? É a sua alma, e erguendo os olhos, lá, e ele está em tormento no Hades, não é o inferno, lago de fogo, está falando sobre o Hades. Hades é o local que vai a alma do indivíduo temporariamente até haver o grande juízo final de Apocalipse capítulo 20, e não tem essa brincadeira de ficar dizendo, lá chegando na hora que eu for ressuscitado, que eu vou lá para Apocalipse capítulo 20, diante do juízo final, eu vou pedir perdão para Jesus Cristo. O juízo final não é para perdão. Josué não fala isso. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que está determinado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo final. Nós vemos que foi dito a ele, daqui ninguém sai. Mas manda alguém lá na terra, não sai daqui, ninguém sai, ninguém vai lá. Lá já tem uns profetas. Alguém pode dizer, mas eu queria tanto que viesse um morto para pregar para mim. Não está querendo muita coisa, não. Porque já tem os pregadores, já tem a palavra de Deus. Eu estou te explicando que é assim. Então a Bíblia está deixando claro que é assim. Não há oportunidade após a morte. A nossa oportunidade é hoje, agora. Não é brincadeira. Não é o evangelho de oba-oba que estou pregando. Estou falando sobre a nossa salvação. É algo muito mais importante do que tudo aqui nesta terra, meu irmão. Talvez a igreja evangélica brasileira, talvez não, isso está acontecendo, parte dela não entendeu o verdadeiro chamado deles para estar servindo a Deus, mas tem um chamado distorcido do que a palavra ensina. Por isso é minha preocupação de trazer uma mensagem com ensinamento, trazer um conhecimento para o povo, despertar, porque nem todos, como diz lá na Bíblia, nem todos que estão em Israel são israelitas, nem todos que estão dentro do Evangelho são verdadeiramente pessoas salvas em Cristo Jesus. Então precisa haver um despertamento para tais pessoas. Então, queridos, estamos vivendo o que chamamos de estado intermediário. Lembrando que o estado intermediário é o período entre a morte e a ressurreição da pessoa. Agora, e vivendo este tempo, nós temos aí as profecias bíblicas que vêm para nos despertar. Então Jesus, ele foi perguntado para ele aqui no texto, ele disse assim: Senhor, quando serão essas coisas? Quais os sinais da tua vinda? Ei, crente, presta atenção, não faça confusão não. Quais os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Não confunda fim dos tempos com a vinda de Jesus neste texto. Mas eu vou falar sobre essa questão mais adiante e você vai entender o que eu estou tentando falar. E nós vamos ver que em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade, foi sempre assim. Nós vamos ver que toda a história foi assim. Deus fez dessa forma. As profecias, entenda bem, o que é uma profecia, pastor Elzo? Às vezes eu confundo com Enzo, mas é Elzo. Então, pastor Elzo, o que é uma profecia? Profecia é uma mensagem direta vinda de Deus para o povo e intermediada pelo profeta, mas nem sempre teve profeta fazendo a mediação. Às vezes o próprio Deus, ele ia e falava para o povo, e sempre foi assim.
vem a profecia e depois acontece. Nós vemos que no caso, lá no início, em Gênesis capítulo 6, em relação ao dilúvio, Deus em Gênesis capítulo 6, o versículo 13, nós vemos Deus falando o seguinte: então declarou Deus a Noé, não teve profeta, teve Deus diretamente falando com Noé, e ele diz assim, eis que darei fim a todos os humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, eu o destruirei juntamente com a terra. Aquela profecia era duríssima para o povo daquele momento. Aquela profecia não eram profecias maravilhosas. Deus estava declarando, dizendo categoricamente que ele iria destruir a humanidade. Só que ele disse para Ló e sua família, faz uma arca, tá bom? Faz uma arca para que vocês possam ter o livramento da destruição que eu vou fazer sobre a humanidade. Noé, bispo, nós não encontramos, pastor Flávio, no livro de Gênesis, Noé pregando o arrependimento. E nenhuma, você pode ler também o Novo Testamento, você não vê nenhuma fase, nenhuma parte, nenhum versículo, dizendo, e disse Noé, arrependei-vos, povo de Deus, porque Deus vai destruir, vocês entrem na arca. Não, nós não vemos nada deste tipo. O que nós vemos é o que está escrito, põe aqui, abençoado, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, eu quero falar sobre essa questão. Em Gênesis não vemos, se você viu, depois você me mostra, tá? Agora não, senão você me envergonha. Olha aí, o que nós vemos. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça. É dessa frase que eu quero falar. Noé é chamado de proclamador da justiça. Então ele verbalizava o que era justiça, ou ele praticava o que era justiça. Como não vemos em Gênesis em nenhum outro lado da Bíblia falando sobre ele proclamar, mas se nós vemos dizendo que ele é um proclamador, existe, crente, duas formas de você pregar o evangelho, duas formas principais. A primeira é quando você fala para alguém sobre o evangelho de Cristo, ensinando, instruindo, despertando as pessoas sobre essas questões da Bíblia. A outra forma é quando você prega o evangelho com a sua própria vida. Você não fala, você só cumpre o que está escrito. Eu encontrando uma irmã em um mercado, ela chegou e disse, Josué, cadê a sua esposa, cadê o Lucas, olha que bênção rever vocês, a minha filha sempre diz isso, que nós nunca mais teremos bons vizinhos como vocês são. Olha que maravilha, eu pregando o evangelho com a minha conduta, o que é comportamental, tá? Então eu estou estudando em uma escola e lá todo mundo, tem vários crentes lá dentro desta escola, e lá na escola o professor ele é um pouco de espiritismo e um pouco de catolicismo, ele diz assim para mim, Josué, você é diferente, você tem uma luz na sua vida, você tem um comportamento diferenciado, você é diferente aqui no meio desses alunos. Então, queridos, é sempre bom pregar o evangelho com a sua própria vida, não é falar o que deve fazer, é fazer o que está escrito na Bíblia. Então existe essa forma, e tudo leva a crer que Noé pregou o evangelho, ele foi um proclamador com a sua própria vida, ele vivia no meio de um povo pecador, um povo que estava totalmente afastado da presença de Deus, ele vivia da melhor maneira possível. Então, quando você vive o evangelho, você não está verbalizando, mas na sua conduta está pregando o evangelho para muitos, porque eles estão de olho em você. Eles estão de olho. Fica atento. Isso é muito importante. Então o que acontece com Ló foi isso. Ele era um homem que vivia aquele momento na presença de Deus. Ló.
E nós vemos que Deus tinha um tempo determinado para isso, porque Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 6, olha que interessante, 6, 3, eu errei, é 6, 3, perdoa que ele não sabe o que fala, isso aí, obrigado, desculpa pelo erro. Olha aí, então, declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que eu lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então Deus estava ali, cravando 120 anos àquela geração, estava dando um tempo para aquela geração. Entenda bem, meus irmãos, a interpretação deste texto, preste atenção para você entender, não é que cada cidadão ia viver só até 120 anos, porque depois desse episódio, pessoas viveram mais de 400 anos, se fosse como eu falei anteriormente, então a Bíblia estava errada, mas o que Deus estava fazendo, Ele estava dando um tempo para aquele povo, e o tempo era de 120 anos, porque o tempo, a construção da arca, levou entre 90 a 120 anos no máximo. Depois que houve 120 anos no máximo, porque não há consenso entre isso, veio o dilúvio e destruiu aquela nação. Só que, assim como Deus nos dias de hoje está dizendo que Jesus vem e que o fim vem, Ele vai dar um livramento para o povo dele, assim como deu para Noé, uma pessoa que vivia o Evangelho, não só pregava e não vivia. Entende? Da importância de viver e pregar, ou só viver, porque dessa forma você está pregando. Queridos, e sempre foi assim. A volta de Jesus em relação também ao fim dos tempos, ela também será semelhante ao dilúvio, ao que Jesus Cristo disse lá. Aí aqui eu quero fazer uma boa explicação sobre essa questão aqui. Põe aí, abençoado, é Mateus capítulo 24 e o versículo 36. Jesus está falando aqui sobre a questão deste acontecimento de Noé, e ele está fazendo um paralelo, que assim como foram nos dias de Noé, também serão nesses dias. E aí o versículo 36, ele começa, eu vou usá-lo, porque eu preciso explicar isso aqui foi muito mal entendido, por muito tempo mal pregado, e eu preciso que você aprenda e não continue ensinando errado outras pessoas, porque às vezes nós somos o tipo pregador papagaio. O pregador papagaio, ele ouve e repassa sem ver se é verdade. Então o ouvinte papagaio, ele ouve e repassa sem consultar se a Bíblia realmente diz isto. Então vamos lá. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Então logo nós começamos a dizer o seguinte, concluímos de que Jesus, o Filho, Jesus não sabe o dia da sua vinda. Então eu prego, Jesus não sabe o dia da sua vinda. Se Jesus não sabe o dia da sua vinda, então ele não é Deus, porque Deus, ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então como que eu posso afirmar que Jesus não sabe, sendo que ele é onisciente e ele deve saber sim? Aí alguém vai dizer assim, então a Bíblia está errada. Está errada. Não, não está errada. É porque naquele momento Jesus Cristo era ser humano. Então nós vimos que em Filipenses vai dizer o seguinte, olha o que está escrito em Filipenses, o qual Jesus, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Jesus veio à terra, ele era 100% Deus, 100% humano. Ele tinha a sua natureza divina e tinha a sua natureza que é o normal de um ser
humano. Então Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Naquele momento, Jesus, ele não usou os seus atributos. Então naquele momento ele disse que não sabia, e naquele momento ele não sabia, ele não estava mentindo, porque ele estava na sua natureza humana e não teve usurpação ser igual a Deus. Ele não quis saber naquele momento o dia da sua vinda, mas quando Jesus Cristo ele morre, ele ressuscita, ele sobe ao céu, aí ele volta à sua natureza divina 100%, portanto ele é onisciente e ele sabe o dia da sua vinda. As testemunhas de Jeová diz que Jesus não é Deus como o Pai o é, porque ele não é Deus todo-poderoso como o Pai mas a Bíblia em Mateus capítulo 28 diz que Jesus é Deus todo-poderoso, ele é como o Pai, sim, ele é Deus todo-poderoso. Quando ele ressuscitou, ele diz: e me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus é todo-poderoso como o Pai, portanto ele sabe o dia em que ele vem. Nós não sabemos. Então, crente, pelo amor de Jesus, não fala mais assim que Jesus não sabe o dia que ele vem, não, porque assim você está tirando a divindade dele. Fica feio isso, meu irmão. Fala algo que a Bíblia não diz. Então, queridos, Jesus, ele sabe sim o dia da sua vinda. Agora, muitos supostos profetas, quando eu falo supostos profetas, eu estou inferiorizando tal pessoa, que aí ele chega a dizer o dia em que Jesus Cristo disse. Ele disse que o anjo não sabia, ele naquele momento não sabia, mas aí tem os supostos profetas, começa a marcar datas, e todos estes que marcaram data da vinda de Jesus foram envergonhados. Então, querido, quando você vê alguém falando sobre data, já corre dele, ele é um falso profeta. Então esse não merece a sua atenção, não merece, é um falso profeta, como tem muitos na internet e na história da humanidade, e também como seitas que fizeram isso e passaram vergonha. Nós vemos Deus proclamando, dizendo para Abraão que ele destruiria Sodoma e Gomorra. Então Abraão, um servo autêntico, ele clama a Deus: Senhor, mas se tiver lá 45, Senhor, e se tiver lá menos? E então ele começa a orar e suplicar a Deus, para não destruir Sodoma e Gomorra, pensando em Ló. Mas a profecia, como não havia aquela quantidade de pessoas em que ele orou, então anjos foram lá e destruíram. Mas antes de destruir aquelas duas cidades, e cidades circunvizinhas, como diz Judas, anjos foram lá e tiraram Ló e família. E é isto que Deus vai fazer. Deus preserva o seu povo da destruição, antes que venha o fim para esta humanidade. Deus vai tirar o seu povo desta terra, ele vai guardar o seu povo, entende? Ele sempre faz isso, ele não vai destruir o justo com o injusto. Eu não vou pagar por aquele cidadão, que é aquele que está contra a palavra de Deus e eu em santificação. Deus não vai mandar estes juízos para mim, para este, para você e para aquele. Ele vai livrá-lo antes de vir o fim. Aleluia. Então, como eu disse para vocês, as profecias do Antigo Testamento, elas se cumpriram categoricamente, não todas como anteriormente eu disse, são cerca de 300 profecias, e que 150 delas se cumpriram na primeira vinda de Cristo, e as demais se cumprirão com o passar do tempo. Mas as profecias continuavam no Antigo Testamento. Nós temos profecias falando sobre a vinda de Cristo, elas
se cumpriu. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala sobre a vinda de Cristo que morreria, e essa profecia, ela se cumpriu depois de cerca, a contagem começa a partir da saída de Adão e Eva do jardim do Éden, e ela se cumpre depois de 4.000 anos a vinda do Messias. Nós temos o profeta Isaías, que é chamado o profeta messiânico, é o homem que mais profetizou a respeito do Cristo, e se cumpriram em partes a profecia na vida de Jesus. Então o Antigo Testamento foi profetizado e aconteceu. Isaías profetizou também acerca de um homem por nome João Batista, e João disse assim: eu sou este homem, é a voz do que clama no deserto, e eu estou preparando para a vinda do Senhor. Era João Batista. Se cumpriu a profecia, e todas as profecias com um tempo determinado para se cumprir, já se cumpriram, igreja. Então as profecias estão se cumprindo gradativamente, e nenhuma, porque céus e terras hão de passar, mas as minhas palavras não passarão, se cumprirão, meu irmão. Então se Jesus disse que o fim vem, então é só andar com ripoque leva súria, vai acontecer. Vai acontecer, igreja. Está acontecendo, igreja. Então João naquele período lá, meus irmãos, ele está falando que o Messias viria. E sabe, eu faço um paralelo entre João Batista pregando, e eu faço um paralelo entre nós anunciando que Cristo virá. João Batista dizendo: ei, vai vir aí, eu não sou este Cristo não, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele vem aí, ele vem. E eu vejo a igreja, bispo, fazendo o mesmo papel de João Batista naqueles dias. A igreja que tem comprometimento com Deus, ela não está pregando um reino para viver aqui eternamente aqui na terra, ela está dizendo: Jesus está vindo, Jesus está voltando, o fim vai acontecer. E o povo, aqueles que são servos do Deus Altíssimo, eles estão atentos a esta mensagem, eles não estão brincando de ser crente, eles não estão brincando de vir para a igreja somente por vir, para dar oferta, não, eles estão levando isto a sério, eles estão aguardando as profecias se cumprirem. Aleluia! Aleluia! E o próprio Cristo fazia isso. Cristo, quando ele esteve na terra, ele estava dizendo, ele estava profetizando. Olha, esse texto qual eu li é Jesus Cristo explicando o que irá acontecer. E nós vemos Cristo ensinando o que irá acontecer. Fizeram para Jesus Cristo nesse texto uma tríplice pergunta. São 3 perguntas aí nesse texto, dizendo: quando que será isso? Quando eu entrar eu vou explicar. E quais os sinais da sua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas, e Jesus começa a dizer o que vai acontecer. E nós podemos ver, quando nós lemos o texto, percebemos que tudo que Jesus Cristo disse que iria acontecer, está acontecendo, e cada vez mais gradativamente acontecendo. E eu vou entrar em detalhes de cada acontecimento para você entender como é importante estarmos atentos no cumprimento da profecia, porque a vinda de Jesus e o fim dos tempos vai acontecer em breve. Nunca em toda a história da humanidade as profecias se encaixam perfeitamente. Para quem estuda com profundidade percebe isso. Nunca em toda a história da humanidade as profecias se encaixam, estão acontecendo cada dia mais, e não em nada. Presta atenção, crente, não há nenhuma profecia bíblica que impede Jesus Cristo voltar e o fim dos tempos. Josué, mas tem uma sim, tem uma lá, o versículo 14, é outra má interpretação deste versículo, que precisa ser, se der tempo eu falo, se não der, então espera para o próximo dia. Então, queridos, eu volto.
Eu volto nesse texto, importantíssimo. Então nós vemos, queridos, que a história das profecias, elas são vaticinadas, ou seja, elas são profetizadas. Alguém chega e fala e acontece. Já no período que nós chamamos período tribulacional, põe aqui, por gentileza, o mapa escatológico, para mim localizar onde que é, você entender, ok? Aqui nós estamos vivendo estado intermediário. Na sequência, haverá o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, está lendo aqui, meu irmão? Puxou o zoom aí, puxa de novo, arrebatamento. Aqui, depois do arrebatamento da igreja, nós temos o período chamado de tribulação. É um período de 7 anos de tormento na terra. Após este período, nós temos Jesus voltando, trazendo a igreja para o chamado reino milenar. No final do reino milenar haverá uma rebelião, Apocalipse capítulo 20, após a tal rebelião haverá o juízo final, o grande trono branco, e aqui nós temos a eternidade é o estado eterno, é o fim de tudo, cada um no seu devido lugar, os crentes remidos, salvos, que foram perdoados, Maracantoria Lavaistori Bandare Abacante, vivendo numa terra nova, céus e terra, e na Jerusalém celestial. Já os rebeldes, os crentes rebeldes, que não não são rebeldes, não querem obedecer a palavra de Deus, não tem facilitação pela Bíblia, bispo, irão para uma eternidade, lago de fogo, e ali o sofrimento será para sempre. Josué, eu vim no dia errado. Não, você veio no dia certo. Você veio no dia certo, porque essa mensagem é para te sacudir, crente. Essa mensagem é para te despertar, não é oba-oba. Em nenhum momento eu estou dizendo, levanta a mão para receber. Receba a palavra de Deus. Receba aqui o confronto da palavra de Deus para a sua vida, para você ficar um crente melhor. Não brinque com a tua salvação, meu irmão. Isso é muito sério. Aleluia. Isso é muito sério. Então deixa eu falar aqui agora. Agora eu vou ficar mais calminho agora. Peraí. Nós estamos aqui na tribulação. Vou falar agora sobre esse período tribulacional. É um período que ainda não aconteceu. São 7 anos de tribulação que vai haver na terra. E este período, a igreja já foi arrebatada, ok? Foi arrebatada a igreja. Então, este período tribulacional vai acontecer grandes coisas, mesmo diante da tribulação. Tem profecias para se cumprir dentro da tribulação. A primeira delas é a profecia sobre as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, elas não são identificadas. Ninguém sabe dizer quem são as 2 testemunhas. Mas Josué já ouviu falar que é Moisés, que é Elias, que é Enoque. A Bíblia não diz. Então nós vamos ser só até onde a Bíblia diz. No texto não diz quem é. Então são 2 testemunhas. As 2 testemunhas, elas vão profetizar, elas pregarão durante 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Essas 2 testemunhas pregarão o arrependimento ao povo daquele período, que estão vivendo catástrofe, terremotos, maremotos, morte, entre Apocalipse capítulo 6 até Apocalipse capítulo 19, coisas terríveis estão acontecendo, mas Deus levanta 2 testemunhas para pregar durante aquele período. Mas durante esse período terrível, Deus não levanta só as 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 7, vem 4 anjos para mandar os juízos, mas um anjo levanta-se e diz o seguinte: ei, peraí, não manda os juízos ainda, porque tem 144 mil que nós vamos assinalar, e os juízos não tocarão nele, pregarão.
pregarão a palavra de Deus sobre o reino messiânico. Então eles são assinalados para pregar. No tempo da grande tribulação, o sinal que vai ser colocado na testa dessas pessoas, os 144 mil, as testemunhas de Jeová diz que são eles, mas pode ser, mas muito difícil, porque são israelitas, o texto é muito claro, são israelitas, e esses 144 mil, em Apocalipse capítulo 14, tem o sinal é o nome de Deus, o tetagrama, as 4 letras do alfabeto grego, e o nome de Jesus Cristo. Este é o sinal que eles têm. Então eles pregarão durante o período de 7 anos na terra. Neste período que nós estamos vivendo, o sinal, nós temos um selo, lá também é chamado de selo, nós temos um selo. E qual é o selo que nós temos? É Efésios capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz que somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Desde Atos 2, nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus para pregar as profecias que irão se cumprir, e continuamos pregando que Jesus virá, o fim virá. Portanto, desperta, ó igreja do Senhor, para tais momentos, porque não é hora de brincar de ser crente, é hora de se santificar, viver intensamente a palavra de Deus, porque o tempo está se aproximando e muito rápido. Aleluia. E não será somente no período tribulacional, aqui, crente, dá o zoom aí, tribulação de 7 anos, esse período também pregarão os 3 anjos, que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, um dos anjos, ele carrega o evangelho eterno. Olha, preste atenção, crente, que essa aqui é uma informação muito importante para você interpretar Mateus capítulo 24, versículo 14, sobre a questão de pregar o evangelho em toda a terra, e muitos dizem que Jesus só pode vir se o evangelho for pregado em todo o mundo, e o evangelho, pastor, não foi pregado em todo o mundo, então Jesus não pode vir. É um erro de interpretação. Preste atenção, crente, nós vamos voltar a esse texto e eu vou te ensinar direitinho. Então este anjo que voa sobre o céu, ele pregará o evangelho eterno. Então o anjo pregará no período tribulacional, ele pregará, e outro anjo prega dizendo o seguinte: olha, não adorem a besta, porque se adorar a besta, vocês terão tormento eterno. Aparece um outro anjo proclamando e dizendo: a Babilônia caiu. A Babilônia é um símbolo do sistema que vai estar implantado naquele momento pelo anticristo. Então, anjos pregarão durante o período da tribulação, e as profecias deles hão de acontecer, meus irmãos. Então, em todo o tempo, vou falar bem tranquilamente, Deus mandou os seus profetas falarem, e está sempre acontecendo de acordo com o que os profetas estão falando. Em todo o tempo foi assim, em toda a história bíblica, e nós estamos vivendo um período do fim. Estamos vivendo, agora, como faltam 5 minutos, eu vou fazer um resumo para vocês entenderem a abrangência do assunto. Jesus disse que os falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tal ou não está acontecendo? Bispos, são muitos. Mas, gente, eu estou com medo. Eu estou achando que os crentes perdidos são maior do que os salvos em Cristo Jesus. Muitos falsos profetas, falsos cristos, surgiram nos últimos séculos. A maior parte dos falsos cristos, são cerca de 27, e só aconteceu agora, nos últimos tempos, 27 falsos cristos, dizendo: eu sou o Cristo, e tem enganado a muitos. Você pode até dizer assim, o Henrique Cristo é um abestado, é igual o Tiririca fala, é um abestado. Ele tem arrastado cerca de 10 mil pessoas com aquele negocinho dele lá, falando: meu pai,
Ele tem arrastado muita gente para o engano, e fora outros anticristos. Então, queridos, nós vemos Cristo dizendo que aconteceria guerras, e nós vemos que nos últimos anos aconteceu as grandes guerras mundiais. Em 1914 a 1919, a Primeira Guerra Mundial acontece. Em 1939 a 1945 acontece a Segunda Guerra Mundial. As guerras mundiais que englobam todo o mundo só aconteceu agora. E agora nós podemos ver que elas continuam acontecendo. Ucrânia, Israel, no Iêmen, Haiti, nós temos, ouça crente, isso é informação para vocês verem que a Bíblia está acontecendo, isso não é brincadeira, são cerca de 56 conflitos, dentre elas 10 principais guerras acontecendo. Aí Jesus, bispo, para completar, ele diz assim, e rumores de guerra. O que é rumor de guerra, Tiago? Rumores de guerra é possibilidades de guerra de acontecer. Como, por exemplo, existe a possibilidade de Israel entrar em guerra agora com o Irã. Existe a possibilidade de Rússia entrar em guerra com Estados Unidos. Existe a possibilidade, meus irmãos, de muitas guerras estarem acontecendo, o tempo todo ameaça entre essas duas grandes potências, rumores de guerra estão acontecendo, e nem se fala com Israel, que está no Oriente Médio, está lá, a possibilidade de guerra com os países árabes, que ele ainda não guerreou, é muito grande, porque a maioria dos países árabes odeiam, inclusive não só os árabes, como é o caso do Irã, que é um país persa, como são os turcos que odeiam Israel, a possibilidade de guerra é muito grande. Isso chama-se, crente, de rumores de guerra. Estar acontecendo tudo, querido, estar acontecendo, e por a iniquidade aumentar, o amor de muitos se esfriará, e nós vemos o amor até mesmo dos crentes esfriando, pessoas que não conseguem mais amar ao seu próximo, ele não consegue perdoar, ele carrega com ele um rancor terrível, e ele não consegue tirar isso de dentro dele, porque está acontecendo aquilo que Jesus Cristo profetizou. As pessoas, Tiago, bispo, elas preferem, nada contra quem cria cachorro. Ixi, aqui tem muita gente criando cachorro, gente. Eita Jesus. Perdoa aí os defensores dos animais, perdoa. Vou falar. Nada contra. Tem seu cachorro? Cuide bem dele, trate-o bem. Mas tem pessoas que ela não ajuda o seu próximo, mas ela consegue ajudar o seu cachorro, gasta milhares, muita grana com o cachorro, mas não ajuda o próximo. Vamos ajudar aqui, meu irmão, este ser humano aqui que está precisando, passando necessidade. Não, eu não posso, mas apareceu um cachorro velho lazarento lá, ela pega o cachorro, estou falando de algo, pega o cachorro e gasta 4 mil reais com o cachorro, mas para dar R$1 para o ser humano, ele não consegue ajudar, para amar ao próximo ele não faz, mas para o cachorro, ou muitos, para o leão, para tantos animais, ele consegue. Isso é falta de amor ao próximo, querido, estar acontecendo, isto é bíblico, e cada dia mais vai acontecer. Por isso, igreja do Senhor, fiquem atentos, não brinque de servir a Deus. As profecias, e eu nem falei aqui de outras profecias que estão acontecendo de uma forma assustadora e muito clara. Percebe-se claramente que eu vou trazer na próxima oportunidade, e nós vamos ver ainda mais que a vinda de Jesus e o fim dos tempos está muito próximo, em todo o tempo. Sabe, bispo, eu vou trazer isso aqui mais detalhado, mas antes que Israel voltasse para o seu país, a sua terra, antes de 1948, muitas profecias não poderiam se cumprir,
mas hoje elas podem se cumprir, porque Israel está no seu território. Significa que nenhuma profecia, essa profecia não pode se cumprir por causa disso ou daquilo, não existe. Existe uma profecia que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que eu vou explicar de uma forma que Jesus pode vir e ela se cumprir, sim, mas isso para um outro momento. Mas hoje eu vim aqui trazer a vocês um entendimento sobre a vinda de Jesus e o fim do tempo está próximo, igreja. Então, não fiquemos brincando de ser crente, mas sejamos crente verdadeiro. E outra, não vai dizer que ninguém te avisou. Na tribulação ele enviou anjo. Andas, riabacás, cleicho, precanto, lá na grande tribulação, ele vai enviar 144 mil israelitas para avisar. Lá no Antigo Testamento, ele sempre usava os profetas. Lá no tempo de Jesus, ele avisou através de João Batista. Jesus depois começou a avisar o povo, e nos dias de hoje, ele tem levantado pessoas para te avisar, que o tempo do fim está próximo, e não adianta, que te levastou, Deus está te avisando, meu irmão, o tempo do fim está próximo. Vem para Jesus, cumpre a palavra de Deus com integridade, esteja no comando, larga esta prática que é chamado pecado, abandona as amizades que te levam para longe de Deus, porque o tempo do fim está próximo, igreja. Assim diz o Senhor para a amada igreja nesta noite. Aleluias. O meu objetivo foi alcançado. Você aprendeu a palavra de Deus nesta noite com excelência. E que as palmas louve ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Nós temos que prestar muita atenção nisso. A palavra do Senhor fala algo muito forte também a respeito às pestes. E a peste não é isolado. A peste é a nível mundial. Peste bubônica, pneumônica, quando veio o HIV, quando veio agora a pandemia. Não é um negócio isolado, é a nível mundial. Tem mais sinais? Muito mais. Mar Morto se tornando vida, peixes